Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que cada um de nós possa recolher a energia necessária que a gente veio buscar hoje aqui. Que os anjos e santos que nos acompanham possam nos ajudar a recolher essas energias, para que essas energias façam parte da nossa caminhada e que a gente possa aprender hoje aqui mais um pouco para poder dividir com todos aqueles que circulam nossas vidas. Vamos dar início aos nossos trabalhos, rogando ao amparo de Jesus, em primeiro lugar, da espiritualidade amiga do irmão Miramês e toda a equipe da casa, para que a gente possa acolher nessa hora de meditação cada fruto dessa árvore bondosa que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nosso tema é provações familiares, né? Eu sei que aqui ninguém tem provações familiares, né? Casa de todo mundo é um, mas a gente precisa aprender, né? Nossa irmã Rosilene vai dar início para nós aos trabalhos. Vamos então rogar a Jesus essa oportunidade abençoada de estarmos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Você quer segurar ou você quer? Vou segurar mesmo, obrigada, tá? Bom dia a todos e todas. Tudo bem? Então, uma alegria, né? Estarmos juntos mais uma vez, dessa casa tão querida, né? Que é a Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Esse templo abençoado, essa casa que é também uma família, né? E que nos dá a oportunidade para a gente estar trazendo a mensagem do Cristo, estar fazendo as nossas reflexões, nos sustentando para as abençoadas provações, né, que todos nós temos por estar aqui nesse mundo escola terra, né? Nós vamos conversando porque nosso irmão Jonathan, né, que estaria fazendo esse tema, ele ainda não chegou. Se ele chegar, eu passo a palavra para ele, tá bom? Então, senti aqui da gente cantar uma música antes de seguir, né? Quem souber pode cantar junto. Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em preces me buscavas. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre.
Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Muito linda essa música, né, gente? Então, a gente pode começar por ela, né? Hoje nós vamos conversando, então. O que vocês sentem tocados por essa música? Né? Conta aí para mim um sentimento que vem através dela. Porque a música nos fala o coração, né? E Jesus, com seu evangelho, ele vem falar aos nossos corações. Mas antes de eu seguir, conta aí para mim. Quem, né? O que traz essa música? Ou então, até falar em termos da ideia, em que vocês sentiram tocados? Esperança. Renovação. Resiliência, né? Que mais? Compaixão, né? Então ela chama semeadores. Então olhe pelos filhos que te confiei. Os filhos, né? Nós vamos falar desse tema família. Todos nós estamos numa família, não é mesmo? E a família, essa é a base da sociedade, do mundo. Então a gente vive, né? Dias difíceis, sim, mas dias de esperança, né? Porque nós sabemos que a nossa realidade é de sermos espíritos imortais. O que significa? Nós temos várias existências e a cada delas a oportunidade de caminharmos em direção a Deus, na evolução, para aprendermos a amar, né? Então, Deus permite que nós estejamos onde? Numa família, né? Ainda que não seja essa família dos laços consanguíneos, alguém que faça o lugar de pai, de mãe, que pode ser uma tia, que pode ser um espírito amigo, mas tudo conforme o quê? Onde estamos hoje, com quem estamos? Conforme o quê? Estamos numa família por acaso? Não. Então, qual que é a finalidade de estarmos em família e como que foi isso? Se a gente estar com quem estar no momento certo, na hora certa e conforme alguém falou uma palavra aí, qual que é? Necessidades. Necessidades de quê? De evolução, né? Então tá tudo certo mesmo. A misericórdia do Pai Maior nos permite estar com aqueles que nós precisamos estar para a nossa evolução. Então, antes da gente vir, né, a esse mundo, nós que já caminhamos, já vivemos milhares de existências, nós passamos por um planejamento reencarnatório. A cada iminência de voltarmos, né, a cada existência a gente passa por um planejamento reencarnatório. E o que é o planejamento reencarnatório? Já fala, né? Vai planejar a nossa reencarnação, essa nova existência, de acordo com as nossas necessidades de evolução, né? E considerando também, nós podemos sempre escolher com quem a gente vai, como a gente vai vir, que tipo de provas que a gente vai passar, a gente pode sempre escolher. O que vocês acham? Então tá lá. Gente, olha, nós não vamos dar detalhes, né? Inclusive eu gostaria que vocês, à medida que a gente fosse conversando, vocês trouxessem questões, dúvidas em relação ao que a gente vai conversando aqui, tá? Mas então, isso dessa escolha de com quem a gente vai estar, como vai estar esse planejamento reencarnatório, qual que é a finalidade dele? O que vocês já sabem ou intuem sobre isso? A gente se melhorar, resolver as questões
Sim, a finalidade é essa mesmo, né? Mas aí, veja bem, quando eu falo de não dar detalhe, porque a gente tem muito isso detalhado nas obras, principalmente na obra de André Luiz, no Missionários da Luz, no capítulo que fala sobre a reencarnação de Sigismundo. A misericórdia de Deus é tão grande, o universo é tão organizado para que tudo evolua, que nós temos um departamento de reencarnação, né? Então, aqueles espíritos evoluídos, inclusive aqueles que estão participando da nossa jornada e caminhada espiritual, eles vão nos ajudar, sabe? A escolher essas provas, os tipos de provas que a gente vai passar, né? Porque não adianta, quando chega do lado de lá, o nível de consciência que a gente tem é muito maior do que esse, né? Aqui a gente vive de uma forma muito inconsciente. Vocês lembram que quando quem esteve aqui a gente falou sobre o estar na vida, que na verdade aquilo que a gente acha que a gente o ser consciente, ele é só a pontinha do iceberg, né? Então, isso da nossa realidade, daquilo que nós realmente somos, isso é muito inconsciente. E todo o processo de estarmos aqui é esse despertamento espiritual. Para quê? Para aquilo que nós somos realmente, né? Esse ser que é de potência, mas também de desafios, de muitas imperfeições, e a gente vem aqui para o quê? Desenvolver as nossas virtudes. Então, nós não somos virtuosos ainda, né? Tá tudo assim em termos de germinação, nós estamos avançando, mas nós estamos no mundo de provas e expiações, predominantemente espíritos imperfeitos que somos todos nós. Então, no planejamento reencarnatório, o que acontece? Nós não temos muitas vezes esse despertamento da consciência. A gente olha e fala assim, gente, nossa, como eu não soube aproveitar as oportunidades, né? A gente, tudo no seu tempo, né, gente? Não estou falando que desencarnou e começa assim, não é assim não. Cada um no seu tempo, de despertar espiritual, no tempo. Então a gente tem uma consciência, tá lá no capítulo 14, né? Honrar pai e mãe, lá do livro Evangelho. Então a gente começa a reconhecer, peraí, nossa, então eu preciso voltar. A reencarnação é uma bênção, né? Eu falhei, eu podia ter feito isso, eu não fiz. A gente começa a rever as nossas escolhas equivocadas, quem que a gente prejudicou, inclusive a nós mesmos, né? Porque quando a gente prejudica o outro, isso começa em nós estamos nos prejudicando, porque nós estamos transviando das leis de Deus, que são leis de amor, não é mesmo? Então, essa reencarnação, essa que nós estamos hoje, ela passou por um planejamento amoroso e cuidadoso. Então, com quem nós estamos? Passou também, muitas vezes, pelas nossas escolhas, porque a gente vai escolher estar com aqueles e viver as experiências que a gente precisa, né? Embora quando chega aqui, é só reclamar, né? Ah, que meu marido é assim, que minha filha é assim. E quais são essas provas? Contem aí. Quais são essas provações? Se a gente está no mundo de provas e expiações, são as expiações e as provas que a gente vai encontrar para essa evolução, né? Então, a aprovação é no sentido do que? O que é em termos assim de aprendizado, que vem as experiências, né, para provar aquilo que não está solidificado ainda. E que a gente, a partir da experiência, porque vocês concordam, a gente aprende só ouvindo? Ah? O que a gente precisa para aprender? Contem aí. Experienciar. E o que é o experienciar? Vamos falar das experiências então. Que provações são essas do dia a dia que nós... Alguém aqui não tem nenhuma provação em família? Conta aí, levanta o dedinho. Quem não tem nenhuma provação? Ah, todos nós, né? E quais são essas provações? Vamos citando. Não precisa, quem não quiser, precisa falar, eu tenho isso. Não, o objetivo não é esse. Quais são essas provações que a gente encontra em família nesse planeta nosso? Relacionamento difícil com a família,
Relacionamento difícil com algum familiar. Quem não tem relacionamento difícil com algum familiar? Paciência. Aceitação. Já tem a paciência, a virtude, paciência é uma aprovação? Termina a frase. A paciência o quê? A paciência, ela te ajuda, né? Você aceitar o outro como ele é. Sim. As imperfeições dele, né? Isso. Então, a Vilma está dizendo da necessidade que a gente tem, não é isso? De desenvolver a paciência para lidar com esses familiares, os relacionamentos difíceis. E nós não temos paciência. Alguém já se acha tão virtuoso assim? Com paciência? Que mais? Quais são as outras? Provações. Aquilo que nos testa, que a gente fala assim, nossa, quanto é difícil, Aceitar né? o outro. Aceitar o outro. Quem falou aceitar o outro? Aceitar. Você quer mudar a pessoa e a pessoa não tem como mudar. Ah, Tem que se mudar para mudar. Vamos tratá-la, né? a gente que tem que se aceitar para moldar o quê? Aceitar a diferença do outro. Então não é moldar, né? Porque se a gente realmente se aceitar, a gente não vai querer moldar ninguém, né? Como é que você chama mesmo? Juraci. Então, Juraci, vocês escutaram a Juraci? Viram que todos os que falam tá tudo interligado, né? Os relacionamentos, os desafios de relacionamento na família, que nos exigem paciência, né? Porque a gente se percebe querendo mudar o outro, né? E aí, se a gente olhar para dentro, por que a gente quer mudar o outro? Ou, na verdade, a gente tem que evoluir tanto ou até mais do que o outro que está mudando. A gente fica querendo mudar o outro. Como é que você chama? Priscila. A Priscila está falando disso. Sim. E a questão das finanças também, quando as finanças está difícil, né? Quando falta dinheiro, aí começa as brigas, começa as discussões, parece que uma coisa acaba dentro mal. Isso também. As provações financeiras, né? Vocês concordam? Como é que você chama? O Henrique falando das provações financeiras, ainda mais esses tempos que a gente está vivendo. Quem não tem? E quando vem as provações financeiras, o que ele falou? O que acontece? Alguém já passou por alguma provação financeira ou está passando e isso não afeta os relacionamentos em casa? Ou a própria saúde? O que acontece? Então ele citou as provações financeiras. Dentro do lar, quais outros tipos? Então vocês falaram diretamente, né? Tá tudo interligado, é isso mesmo. Mas a gente tem as provações financeiras, que outras? Os vícios, né? Aí, o ciúme. As manias. Manias, que manias? A mania que a pessoa tem, às vezes, vai de confronto com a outra pessoa. Tipo assim, uma pessoa gosta das coisas mais organizadas, a outra menos. Isso. Não é? Não traz conflito? O outro tem um jeitinho todo metódico e para ele aquilo é muito importante, né? Às vezes aquilo, porque assim, aí pode entrar, não estou falando que seja o caso, mas tem aquela questão do outro ter um jeito de fazer e que a gente quer mudar. Mas a pergunta é, por que a gente quer mudar aquele jeito do outro fazer? Em que isso nos incomoda? O que isso tem a ver comigo? Porque está me incomodando. Tudo que nos incomoda no outro tem a ver com nós. Algo que a gente precisa olhar, né? Então, essas provações, sim, ele falou dessa questão do jeito do outro, e aí pode até ser um transtorno mental, né? Um transtorno de ansiedade. Por exemplo, as pessoas que têm o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? É um transtorno de ansiedade, não é porque ela quer ter o transtorno. Então, por trás disso, ela precisa de uma ajuda, inclusive psicoterápica, né? E pode ter também a necessidade, como todos nós, de uma ajuda espiritual. Mas tem algo que é da personalidade dela e que não é ninguém que vai mudar assim. Não é mesmo? Alguém levantou a mão. Sim. Colocar no lugar do outro.
Porque a gente julga muito, né? Mas às vezes está julgando uma coisa que está na gente mesmo, né? Então é muito fácil você falar, eu faria isso, a gente está no lugar do outro, se a gente estivesse no lugar do outro, talvez a gente faria pior. Sim, então, ela, né? Como é que se chama? Shirley. A Shirley colocou a questão da empatia, né? Às vezes a gente fala desse conceito assim, estar no lugar do outro. A gente é capaz de estar no lugar do outro? Ninguém. Na verdade, assim, eu compreendi a sua ideia. Você está falando da empatia, né? Mas estar no lugar do outro, ninguém é capaz de estar, porque cada um tem o seu lugar, né? A gente vai desenvolvendo, quando a gente começa a olhar para a gente e olhar para as nossas necessidades, né? As nossas emoções. Por que que isso me incomodou? Porque quando esse familiar faz isso, eu fico com tanta raiva. Quando eu começo a olhar para as minhas emoções, me conhecer, né? Eu começo a entender que aquilo que está ali, que me incomoda tanto, isso tem a ver comigo. Então eu preciso olhar para mim. E olhando para mim, para as minhas necessidades e me priorizando o autoconhecimento, né? Nesse investimento de eu me observar, o que vai acontecendo? Eu vou desenvolvendo essa compaixão. Primeiro comigo, né, gente? Autocompaixão. Peraí, eu não sou perfeita, né? Eu também sou esse espírito imperfeito. Estou nesse mundo para burilar. Não é agora que eu vou ser anjo. Então eu começo a me aceitar como eu sou. Isso não quer dizer que eu vá me acomodar. Mas eu reconheço e começo a me olhar como Jesus me olhou. Que é esse olhar compassivo de autoaceitação. Então, quando eu começo a fazer isso comigo, que a Shirley trouxe, então eu sou capaz de ser empático com o outro. Porque se eu reconheço as minhas falhas e as limitações, a minha condição humana, eu sou capaz também de acolher, né? De reconhecer no outro aquilo que ele é. E aí eu começo meio que a perguntar, mas por que eu quero mudar o outro? Enquanto nós ficamos olhando para o outro, a gente não olha para a gente. E olhar para a gente é desafiador, porque nós vamos encontrar com um mundo interno que a gente não conhece. E que a gente acaba se achando que a gente é muito bonzinho, a gente desenvolve assim, que a gente chama de máscara, personas para agradar o outro, né? Coisas que vêm lá desde a criança, que cada um tem. Então, voltando nessa questão aí das provas, né? Alguém também falou da questão dos vícios. Que vícios são esses? Que vícios? Ela falou vícios. Alcoolismo, química. Sim. Que mais? Alcoolismo, aí a dependência química, entra o alcoolismo, que faz parte da dependência química, né? As telas, isso, nossa, e como as telas têm sido, né, gente? Principalmente a telinha, né? Mas por trás da telinha tem o quê? Fuga. Hã? Fuga. Como todas as dependências, né? As compulsões aí. A fuga psicológica, a fuga da gente lidar com a nossa própria dor, porque a dor, ela faz parte, né? Nessa nossa condição, todos nós vamos viver dores, que vai fazer a diferença é a nossa sustentação. Só terminar aqui a questão da dependência, né? Que ela falou dos vícios. Então tem a dependência química, ela falou das telas, está falando de muitos já estão chegando no nível da dependência digital, e por trás das dependências tem uma dependência que é o quê? Afetiva, emotiva, sexual, né? É a energia da alma, né? Sim, pode falar. Eu tenho a questão da fofoca também. Sim, o Henrique lembrou, a maledicência, né? Muitas vezes há vícios mesmo, gente, está viciado em falar mal do outro. E por trás disso, quando eu ocupo, direciono muito minha energia só para o outro, o que está acontecendo? Sim, né? De que eu estou falando? Quem? Então meu olhar está fora. O convite é todo a gente olhar para dentro, não é mesmo? Então, ela falou de julgamentos, né? O que é o julgamento?
que são os julgamentos? É o olhar para o outro, está julgando o outro de novo. Só olhar para o outro eu já estou julgando? Não, o julgamento é quando eu analiso o outro. Eu estou nessa análise mesmo, de crítica, de destruição do outro. Mas eu vou corrigir, não só do outro, de mim também. Destruição, olhar destrutivo, crítico. Sim. Então, o olhar destrutivo para o outro. Será que tem alguém aqui que não julga? Nós julgamos, gente, muito. Inclusive, a gente se julga muito também, né? Nossa, eu não podia ter feito isso, eu devia ter feito isso. E fica uma autocrítica, que ela falou em relação ao outro, a mim tão severa, né? E aí, gerando culpas, inclusive. Culpas que cristalizadas, que nos aprisionam e trazem nosso adoecimento. Sim, é isso que acontece. Às vezes acolhe o outro muito mais do que a gente se acolhe. Como se a gente tivesse perfeito e o outro não precisasse. Sim, e por trás disso, as autoexigência. Mas por trás desse nível de exigência alto conosco, está o quê? O não reconhecimento da nossa condição de espírito imperfeito. Porque a gente fica exigindo da gente o que a gente não é. Né? A nossa essência é luz, é centelha divina. O que nos dirige é essa potência da alma que nós somos. Mas nós não somos anjos. Então, o olhar que Jesus tem para cada um de nós e todo o seu evangelho, que é um roteiro de luz, quando ele fala, brilhe a vossa luz, vós sois deuses, né? Ele está olhando para a nossa potência, aquilo que a gente vai vir a ser. Entende? Jesus julgou alguém? Não. Lembra da mulher adúltera? Lembra? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem aqui não tem pecado? Aí a gente não fala aqui, né? Assim, a doutrina não trata como pecado. Vamos pensar na origem da palavra, né? Pecado é erro ao alvo. O nosso alvo é o amor. É nos reencaminharmos para Deus. Nos conectarmos, porque nós estamos desconectados. É esse que é o nosso alvo. Então, toda vez, todas as escolhas nossas equivocadas que nos desconectam, que a gente infringe a lei, onde está a lei? Na nossa consciência, em nós. Então, toda vez que a gente desconectou, né, assim, errou o alvo, pecou, transgrediu, a própria consciência nos fala, né? E aí no julgamento a gente se julga porque não se permite ser o que somos, nessa condição de espírito perfeito. E aí o que a gente faz com o outro? É isso, né? A gente julga. Tudo isso, vamos voltar, mas desculpa, alguém levantou, gente, às vezes eu me perco porque eu estou numa linha. Sim. Eu voltando nesse assunto da gente querer mudar o outro, né? Aí eu fico me perguntando, mas se você vê que aquele comportamento do outro, principalmente em relação ao mãe e filho, pai e filho, né? Está errado, te incomoda. Aí vem, é superior a gente, não corrigir. Às vezes na corrigir, você tentando corrigir, gera esse conflito. Mas também se a gente compartilhar, a gente fica, né? Porque você, até mesmo, não só com relação ao mãe e filho, pai e filho, na família, você vê que aquele comportamento ali não é adequado. Aquela pessoa lá na frente vai colher os frutos daquilo que ela está plantando. Então você tenta, né, mudar, aconselhar, isso gera conflito. Mas aí também você não fazê-lo, também deixa a sua consciência pesar. Poxa, eu estou vendo, não vou fazer nada. É uma conflito. Pronto, é isso mesmo. Fica em conflito, né? Você está trazendo um conflito. E essa pergunta, o que a gente faz nessa hora? Alguém vai te dar a resposta para isso? Ela está vivendo um conflito lá, cada um de nós em sua família, certo? Essa família, que é a nossa família do planejamento reencarnatório e que nós precisamos, que ela vai trazer todos estímulos, oportunidades para a gente se desenvolver, para a gente, inclusive, o propósito maior da família, reconciliar com os nossos desafetos, né?
tem os espíritos simpáticos que vêm nos ajudar nessa jornada, mas tem principalmente aqueles que a gente precisa reconciliar. Sem violência, né? Porque a gente se violenta até sem entender isso. Então, o que ela trouxe, só tentar, voltando aqui, o que a gente vai fazer? Vamos perguntar, porque não sou eu, Rosilene, que vai trazer resposta, né? Mas nós trazemos o Evangelho, o que a doutrina nos traz, e precisamos trazer, que a gente está aqui, né, gente, na terceira semana do mês, trazendo os temas de autodescobrimento, o Evangelho à luz da psicologia profunda, para a gente compreender isso. Então tem um conflito, olha, tem um lugar, olhe pelos filhos que te confiei. Se são filhos, estão em tenra infância, né? São crianças, né? Qual que é o lugar do pai? Eles estão com como é que fala? As tendências negativas, aquilo que vem burilar, adormecidas. Cada fase, né, da vida, ela vai demandar dos pais, né? A postura vai ser só uma postura amorosa, de firmeza e de limites. Mas se eu enquanto mãe educadora, porque nós somos educadores primeiros, né, os pais, eu tenho dificuldade com lidar com limites. Eu ainda estou com as minhas pendências, e todos nós aqui temos pendências com nossos pais, né? Se a gente for olhar, todos ou quase todos, a maioria. Porque todos nós fomos crianças e trazemos uma criança em nós. Uma criança que viveu o abandono, né? Viveu a violência, viveu o não olhar, não ser olhado, né? Nós trazemos as nossas feridas, e essas feridas, agora quando a gente é grande, nós é que precisamos olhar e curá-las. Se a gente não consegue ver isso que é nosso, por exemplo, muitas vezes os pais dizem sim quando deveriam dizer não. Ela traz um conflito. Não, tá errado. Aí vai do relacionamento, porque o marido não é filho, é o esposo, o lugar dele é outro. Filho é filho. Então, o lugar da mãe e do pai em relação ao filho é diferente dela em relação ao cônjuge, não é? Então, cada fase, a adolescência, por exemplo, a adolescência é uma fase ainda que traz mais desafios, e para eles também, espíritos imortais. Então, quando nós olhamos para nós, por exemplo, a minha consciência, gente, eu sinto que a gente precisa se escutar. Você, diante de um conflito, você fala assim, nossa, mas isso não está certo. Eu sinto, porque a gente não se escuta também, que não pode ser assim. A sua consciência está ali. Mas a questão é, como que você vai fazer isso? Né? Então, se a gente, enquanto pai ou mãe, não se sente naquela autoridade de pai e mãe, autoridade, nós estamos falando da autoridade moral e desse lugar que a gente ocupa para fazer as correções necessárias, né? Porque às vezes está com dó do filho, porque às vezes interpretou a própria, muitas vezes, né? A gente interpreta o Evangelho equivocadamente, né? Então nós precisamos escutar as nossas necessidades e olhando para a gente, até para a gente se colocar mesmo, sabe? Eu já tive a oportunidade assim de ver várias mães, pais em relação a adolescentes, tipo assim, totalmente invertido. A mãe ou o pai fora do lugar, deixando o filho, a filha adolescente fazer o que quer, né? E aí a gente vê esse atravessamento da própria história dela. Um desejo de ser amada pelo filho, invertido, esperando receber o amor do filho. Quem é que dá? É o filho que dá para a mãe? Para os pais? Não, gente, tem uma hierarquia aí, né? Então esse lugar, olhe pelos filhos que te confiei. Se nós estamos enquanto pais nessa reencarnação, tem uma missão, né? Então olhar para esse conflito, ninguém vai falar para você. Pode te dar conselhos, te dar respostas, mas quem te aconselha e dá resposta, te dá a partir de qual lugar? Porque você está falando de uma relação, né? Que pode ser com o filho, que pode ser com o primo. Quem sabe desse relacionamento? A gente pode buscar orientações, não como respostas, o que você faz. Você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. A gente precisa desenvolver isso que a gente conversou aqui, da gente se escutar.
Não adianta, por exemplo, a gente ficar lendo um tanto de coisa, por exemplo, sobre relacionamentos familiares, conflitos. Ah, tal livro, tal, aí vai assistindo aquele tanto de vídeo que fala sobre isso, os grandes nomes. Se a gente não faz uma reflexão e traz isso para a nossa vida, né? Porque esse conhecimento, ele tem que ter essa função de nos ajudar a refletir sobre os nossos relacionamentos. Deu sentido? Alguma coisa assim? É porque nosso pai, falando nosso pai, nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que direcionar nossos filhos. Eu falo isso dentro de família. Como que nós podemos fazer? Não é batendo, não é espancando, é dando exemplo. É saber separar as coisas. Hora de trabalho, eu estou trabalhando, vocês vão estudar, eu vou descansar, nós vamos passear. É saber separar as coisas e principalmente o respeito. O respeito. Eu tiro muito base do pai. Meu pai nós fomos 10 irmãos e o meu pai criou mais de 30 pessoas. Ele mexia com o papo de calçado. Meu pai nunca deu tapa em nós. Meu pai olhava para nós tínhamos que saber o que era as coisas. Eles nos respeitavam, como nós sabemos respeitar. Os meus filhos, eu tenho 4 filhos, eles me respeitam até hoje. Os meus mais novos têm 35 anos. A minha mais velha tem 46. Mas eles me respeitam até hoje como pai, professor, sabe? Mas é tudo dentro dos direitos deles e dos direitos meus. Só entende o que eu estou falando? Sim, entendo. Se eu falar com eles não, é não. Se eu falar com eles é sim, é sim. Eu nunca deixo eles em conflito. Essa é uma fase muito poderosa, viu? Olha, que ele falou assim, eu nunca deixo eles em conflitos. Na verdade, a gente está falando do nosso ponto de vista. Porque o que se passa no mundo interior de cada um, nós nunca vamos saber. Ele pode não demonstrar, isso vale para você e para cada um de nós. O outro pode não demonstrar que está em conflito. Porque o conflito, muitas vezes, a gente nem tem consciência dele. Por isso que a gente reage, né? Mas o que ele está trazendo para nós, dessa postura, veja bem. Então, eu vou pegar a questão do respeito, né? A questão do respeito. Respeito, quando a gente está falando, eu respeito você, eu estou dizendo, você existe. Eu olho para você. Você existe. Entende? Significa que ainda você não é os seus defeitos. Você é além de tudo isso. Entre os valores e a pessoa, você é a pessoa. Então não é porque você tem esse defeito, a questão, por exemplo, do alcoolismo, a dignidade da pessoa, por exemplo, alcoolista, que ela vai perdendo a dignidade dependendo do nível, ela mesma não se respeita, né? E muitas vezes eu olho, ao invés de olhar para a pessoa que está com a dependência, eu olho para o vício, né? A dependência, no caso química, porque nós somos dependentes, codependentes em algum nível, né? Então, esse de se respeitar, a gente precisa olhar, porque também, gente, os tempos são outros, né? Cada um viveu, nossos pais tem a sua história, nós trazemos essa história, vocês podem observar em termos de relacionamento, pode ter 2 filhos gêmeos univitelinos, a mesma educação, o relacionamento não vai ser igual, a história não é igual, mesmo porque cada um é espírito com sua singularidade. Então, como que os pais vão querer fazer igual e fazer tudo igual para um e para o outro? Não tem como, né? Então, isso, dessas provações que a gente está trazendo, nós temos que fazer esse gancho, no sentido do propósito. As provações que vocês falaram, financeiras, quem aí que não tem idoso na família, que convive com ele no mesmo lar? Muitos já estão tendo que cuidar diretamente, nós, né? Então, é uma provação também. Mas quando eu falo para provação, muitas vezes eu coloco como
Qual que é o meu olhar para essa aprovação? Às vezes eu falo que é um peso. Quando eu falo que é um peso, vamos ser honestos, tá? Não precisa mentir, não, cada um mentir não. É só olhar para isso, é só a gente se olhar. Não, realmente, viu, eu vou admitir, para mim tem sido um peso. Minha mãe tem sido um peso na minha vida. Tá mentindo para você? Reconhece. Eu estou me sentindo, não é que ela é um peso, entende? No relacionamento, eu sinto, então, peraí, por que tá tão pesado? Olha para você, como que tá esse relacionamento? O que a doutrina nos traz, que a gente começou falando? Gente, a doutrina, ela é maravilhosa, porque ela traz o Evangelho de Jesus e nos seus princípios, veja bem, tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, enquanto mensagem renovadora, né? A doutrina, aquilo que ele não pôde dizer na época, porque a gente não estava preparado. Ele disse que viria o Consolador. Consolador. Consolar as nossas dores. Como que o Espiritismo consola as nossas dores? Como? Como? Consola ou não consola? Estamos aqui hoje. A gente veio fazer o que aqui nessa palestra? Buscar. Para que a gente vem buscar a casa espírita? Sim, pelas portas da dor, a maioria das vezes, porque o Evangelho, né, iluminado pela doutrina, ele nos consola e ele esclarece. Esclarecendo, ele também nos consola. Então, a partir do momento que eu compreendo que eu estou vivendo, por exemplo, essa relação de ter alguém na família com uma dependência, né? Aí colocou dependência, mas a dependência digital, vocês sabiam que o tratamento farmacológico é o mesmo, né? Porque a pessoa começa no nível de ansiedade, não vamos entrar muito nisso, mas assim, são vícios, são dependências. Então, como esse relacionamento, aí a doutrina, veja bem, mas esse foi aquele filho, hoje você é pai, hoje é aquele filho que você transviou, que está alcoolista e que você, né? Hoje aquele marido que está aí assim, é aquele, entende? Não precisa da gente querer saber quem foi quem, não, é só olhar para os gêneros das provas. O que está exigindo hoje na minha convivência? Ai, está exigindo muito a minha paciência. Gente, é ela que eu preciso trabalhar. Também, né, gente? Não é só a paciência, mas eu acho que a paciência é que percorre por todos nós, né? Mas então, olha aquilo que mais te afeta, que é aquilo que nós precisamos. E a doutrina, ela nos mostra isso. Vamos estudar lá, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, as obras de André Luiz, que a gente vai ver isso. Então, quer saber o que é, quais são as nossas necessidades? Olha para as provas, para as provações em família. É por aí que a gente precisa. Então, a maioria de nós não somos missionários. Nós somos espíritos imperfeitos que estamos aqui para essa caminhada, para o objetivo maior de reconciliação. E isso começa no lar, né? No lar. Então, a gente precisa olhar para os nossos relacionamentos. E Henrique, eu não deixei você falar, né? Você pode falar agora? Eu vou olhar para a questão do julgamento, no caso tem a questão do pré-julgamento, que não é questão da maledicência. O pré-julgamento seria julgar o sem conhecer, conhecer o contexto ao qual que o julgamento está decidido. Aí levaria também a questão da maledicência também. Sim, e por trás da maledicência, tudo a gente precisa, veja bem, a doutrina espírita, então a gente trazendo esse aspecto aí, né, do consolo, do esclarecimento, né, que aí a gente vai ver assim, olha, nós ainda somos rebeldes, né, porque enquanto a gente está na queixa e a gente vai adoecendo, porque o adoecimento mental, né, psíquico, esse adoecimento nosso, é a nossa rebeldia. A depressão é uma doença da alma, é a rebeldia porque a gente não aceita as provações, as condições que a gente está vivendo. Ou seja, a gente está se rebelando contra uma força maior, que é Deus. Não que Ele quer o nosso sofrimento, né? E nós também precisamos desconstruir, porque a gente vê muito espírita, né, também, falando dessa coisa assim da contabilidade divina, de ter que pagar,
Ah, porque agora você fez isso, então agora você está fazendo... Entende, gente? Esse não é o Deus que Jesus apresentou para a gente. O Pai amoroso. O Pai amoroso, a cada existência, Ele oferece oportunidades para a gente aprender. Ele não é o Pai carrasco. Deus não nos castiga. Deus não nos educa. Isso, Deus nos educa. Como? Através dessas oportunidades que a gente tem, que a gente está falando assim, das provações, né? E aí, essas provações principalmente na família, porque isso vai nos convidar, olhem cada um para a sua experiência. Alguma situação que vocês estão vivendo, ou já viveram, e hoje vocês olham para trás e falam assim, nossa, quanto isso, né, fez com que eu mudasse. Eu tive que olhar para tantas coisas. E depois, não sei se vocês já viram falar da historinha da ostra, né? Da ostra, já viram? Da pérola. Eu gosto muito dela, porque fala o seguinte, a ostra, né? Aquele molusco, molinho, tem um corpo todo molinho, né? Então, quando entra algum grãozinho, uma coisa assim muito pequenininha no corpo dela, ela vai liberando uma substância, vai envolvendo. Então, vocês imaginam um grãozinho de areia, muito pequenininho. Ela libera, né, a substância, acho que é nácar que chama, e vai envolvendo aquele grãozinho, e ela sente muita dor, né, metaforicamente falando, né, gente, a dor. E aí o que acontece? Aquele vai envolvendo, aquilo se transforma numa pérola. Todo mundo conhece uma pérola? As pérolas são lindas, né, gente? Quanta beleza! A gente pode pensar assim também a nossa dor. A ostra que transformou a dor numa pérola. Então vamos... Desculpa, mas é na dor que nós nos reconciliamos com Deus. Sim, muitas, isso mesmo, as experiências. Ou não, né? Churrasco, fazer festa, fazer cerveja, ninguém lembra não. Mas se tiver na dor, você lembra. Então, a dor, porque às vezes vem a dor, né? Ela faz parte desse, olha, transformador. Transformar-se pela dor. Ela vem oportunidade. Muitas vezes a gente de rebeldia precisa de muitas dores, né? Mas é que nesse mundo, Jesus falou, né, que nós teríamos aflições, mas tende-vos bom ânimo. Eu venci o mundo pelo amor. Esse é o convite de Jesus, né? Então, vamos olhar para isso. Espíritos imortais, que somos, vivendo nesse mundo de provas e expiações, e diante dessas provações familiares, então, contem para nós, quais são os nossos recursos? Porque se Deus permite, né, e nós temos esse planejamento reencarnatório, feito, construído, porque muitas vezes nós podemos escolher, de acordo com o nosso nível evolutivo, a nossa condição de consciência, o que eu vou passar com quem, porque não adianta ficar escolhendo coisas que estão muito distantes, né? Que chega aqui está tão difícil, e não, é tudo conversado diante das nossas possibilidades e necessidades, considerando aquilo que a gente já conquistou, mas também aquilo que vai nos desafiar para a gente poder desenvolver o que está em germe, né? Então vamos pensar nos recursos. Quais são os recursos que nós temos, né? Eu estava concluindo essa ideia do quanto a doutrina espírita, o espiritismo, na sua função educadora, né? Ele nos ajuda instrumento, porque a gente começa a conhecer, e aí isso nos ilumina. Aí a gente tem lá no Livro dos Espíritos, que eu falei para vocês, né? A gente tem trazido aí, conheça-te a ti mesmo. Qual o meio mais prático e eficaz que nós temos de resistir ao mal? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, quais os recursos que nós trazemos em nós para
digamos assim, passar por essas provações quanto instrumento de aprendizado. Quais são os recursos que nós temos e que a doutrina espírita nos apresenta, nos oferece? Quais? Porque senão a gente vai falar assim, que é assim mesmo, que é doido, eu tenho que conhecer, né? Tá, mas quais os recursos que nós temos para a gente suportar? Porque se as dependências, como foi colocado aí, né? O adoecimento, ele vem pela nossa dificuldade de não suportar as vicissitudes da vida, tudo aquilo que a gente precisa passar, é por isso que nós adoecemos. Então, quais são os suportes que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos oferece? No livro Maria de A prece, a oração. Alguém tem dúvida da força da oração? É o maior Wi-Fi, gente. Fala, sim, é assim? Maior banda larga, como diz o Haroldo Dutra, não é isso? Conexão direta. Isso aí não é crença não, tá? É neurociência. Você já viu um tanto de vídeo falando sobre isso. O que acontece no cérebro quando a gente faz a prece? Conexão imediata, oração, né? E vamos nos observar como nós estamos orando. Estamos orando só repetindo as palavras ou nesse momento de recolhimento, como Jesus nos convida? Porque a gente faz a ligação pelo pensamento, mas o sentimento ele nos direciona. E se a gente, com esse convite desse recolhimento, vocês vão sentir como é forte essa conexão. Então, além da oração, da prece, quais outros recursos que nós temos? Acho que o primeiro recurso é a consciência. A consciência é o primeiro recurso que nós temos, né, para nos direcionar. Ele já é um arquivo que vem dentro da gente. Mas como que você vai fazer uso? Você, na verdade, assim, deixa eu tentar entender a sua ideia, né? Quando você está falando a consciência, é o que a gente tem essa consciência, né? Mas que não estar consciente, né? Mas ela sempre nos chama ao juízo. Isso, a lei divina em nós. Ela já está no arquivo interno, né? Sim, mas como que a gente vai fazer isso? Só um minutinho, Tele. Como? Todos nós sabemos o certo e o errado. Sabemos que quando cometemos erros, sejam eles quais forem, a nossa consciência nos sinaliza. Por não sermos perfeitos, muitas das vezes a gente ainda persiste no erro. Mas sim, eu acho que o primeiro ponto que nos auxilia é a nossa consciência. Sim. Caso ela ainda falhe por qualquer motivo, sendo nós espíritas, nós temos os livros e a doutrina que também nos esclarecem. Esse conjunto é que nos fortalece a encontrar o melhor caminho para tratar os assuntos. Sim, então ele está trazendo aqui para nós, gente, quando ele fala da consciência, eu acho que você está até trazendo também o que Santo Agostinho nos fala, diariamente fazer a revisão oral, né? Que aí você olha aqui, aquilo que está consciente, o que você fez hoje, como que foi, né? Porque a lei já está inscrita na nossa consciência, mas esse como aí, a revisão diária é um recurso que Santo Agostinho traz. E ele está falando também dessas bênçãos que a gente tem do conhecimento espírita, né? O Evangelho iluminado pela doutrina, suas obras, os estudos que vão nos ajudar, inclusive nesse processo de autoconhecimento, né? Isso, obrigada, gente. Aqui na casa espírita eu aprendi uma coisa que está me ajudando muito. Sim. Que a gente fica cobrando muito da pessoa, mas se a gente compreende que o grau evolutivo dela naquele momento não é o que a gente tem, a gente consegue ter mais compaixão por aquilo e pensar em formas mais adequadas de ajudar a pessoa a evoluir. Por exemplo, tem um ditado que é: nunca faça nada quando está feliz demais, com raiva demais ou triste demais. Porque se você fizer nesses 3 pontos, você pode estar tomando uma decisão que não é assertiva. Então, por exemplo, se alguém da minha família, ou um irmão, alguém falou comigo alguma coisa que me magoou, ao invés de eu ficar com raiva, tudo primeiro eu penso: talvez no momento ele não tenha o conhecimento que eu tenho para entender que aquilo que ele está falando é de acordo com o grau de conhecimento dele. Da mesma forma, outra pessoa
seja mais evoluída que eu, quando eu fizer alguma coisa que magoa a pessoa, ao invés dela ficar com raiva, tomar alguma atitude naquele momento que vá tanto prejudicar ela quanto a mim, ela vai pensar, nossa, a Priscila ainda tem um conhecimento que eu tenho. Agora, eu não vou tomar nenhuma atitude porque eu estou chateada, mas em algum momento eu vou, da melhor forma possível, ver como eu posso orientar ela, dizer o que me magoou de uma forma que não vá magoar a pessoa também, né? Para poder ela evoluir assim. Sim, ela está falando, né? Agora a gente caminhando aí para o finalzinho. Priscila? A Priscila está falando, vê se é isso mesmo, né? Trazendo a questão da importância desse cultivo emocional, da gente olhar para o que a gente sente, para as nossas emoções, né? E ela trouxe aqui essa questão das orientações, porque veja bem, aquilo que a gente escuta aqui hoje, nós estamos trazendo esse tema. Comecem já, nós precisamos exercitar isso, da gente se observar. Então, dessa reunião, disso tudo que nós falamos aqui, em que eu me senti tocado? O que é que, assim, pensar sobre, entende? Que nós não fomos educados a pensar sobre. A gente está sempre buscando respostas, né? E as respostas que vão dar para o direcionamento da nossa vida, elas vêm de dentro, elas não vêm de fora. Então, a doutrina espírita, como uma filosofia espiritualista, elas nos chamam a esse refletir e pensar sobre. Porque aqui a gente pode ouvir assim, tanto palestrante, no estudo, alguém fala que a gente tem que fazer isso, que a gente não pode fazer isso. Uma coisa é a gente entender. Porque se eu fizer isso, eu vou fazer mal para o outro. Que tal. Entender. O entender, ele é cognitivo. Cognitivo significa que está relacionado ao processo de aprendizado, aquilo que eu aprendo. Mas como que eu interiorizo? Isso não é, e muitas vezes a gente faz isso assim, são as nossas posturas. E ainda fica cobrando, porque que eu tenho que fazer isso, que eu não tenho que fazer. Então é o seguinte, nossa, mas eu estou olha para o que está sentindo. Como que isso está mexendo? Por que eu estou querendo, gente, por que eu estou querendo tanto? E a gente faz isso, né? Por que assim, eu estou querendo tanto mudar o outro? Olha para você, vou olhar para mim. O que isso incomoda nos relacionamentos, né? Aí eu estou trazendo a questão da família, mas também fora. Vamos olhar para os nossos relacionamentos, porque os relacionamentos, eles dizem das nossas necessidades evolutivas. E todas essas provações que vocês colocaram, as financeiras, com filhos, seja, né, questão dos limites, né, na adolescência, o idoso, a dependência química, né, as necessidades especiais, né, do outro, daqueles que vêm, tudo tem um propósito maior, porque Deus reúne todos, né? A sabedoria suprema, pensando sempre no melhor para cada um de nós. Então, uma vez a gente compreendendo isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, não é que tem que fazer não, isso é consequência. À medida que a gente vai compreendendo, vai refletindo, vai se permitindo, vai buscando esses momentos de silenciamento e ouvir a voz interior, nós vamos fazendo escolhas assertivas, consoante com o coração, com as necessidades, né? Então, só para fechar e não ficar solto, nós temos aí o culto do Evangelho no lar, imprescindível. Quem ainda não faz, precisa fazer, né? Porque o culto do Evangelho no lar é luz, né? Nós temos também aqueles encarnados que estão conosco, aqueles que nos acompanham, né? Então é harmonia, e a paz no mundo começa no lar. Então vamos, Evangelho no lar, culto do Evangelho, oração diária, leitura das páginas edificantes, né? Para essas provações, participar de grupos de estudo, né? Sempre a oportunidade de trabalho bem, a tarefa na casa espírita, que a tarefa não a gente não está fazendo favor para ninguém, nós somos os necessitados. Trabalho no bem, o Evangelho sempre traz isso, né?
E aí, para os desafios, evangelização, grupos de apoio, né? A gente está falando do alcoolismo, grupo de apoio à família, né? Tem os grupos espíritas, tem os grupos de estudo, tudo acaba se tornando apoio. Queridos, não posso delongar mais, já passei 5 minutos. Sim, pode ser. Eu queria fazer um comentário seguinte. Aqui nós falamos sempre da educação dos pais para os filhos, né? O princípio de tudo. Agora, e quando é o contrário? Tipo assim, um filho que quer ajudar um pai, por exemplo, o pai é alcoólatra. Como que funciona essa? Porque aí é a inversão, né? Em vez de ser do pai para o filho, teria que ser do filho para o pai. Porque a gente tem milhares de filhos, né, que tem pai alcoólatra, viciado. Sim, então, gente, tá bom. Obrigada. Pode ser a pergunta dele, pode ser de muitos também, né? Então, nós sabemos o seguinte: a educação é um processo. Os pais também são educados, não são? A educação, enquanto tirar aquilo melhor que nós temos, mas a função nessa vida de pai, se eu estou como pai ou mãe, aquela função de direcionamento, né, de ser referência dos limites, de despertar o melhor, de reconhecer, né? E essa inversão, ela existe sim, né? Normalmente tem esses casos, porque tem uma questão aí de uma função, sabe? Que assim, o que está deixando, não no sentido de culpa, porque as pessoas fazem interpretações equivocadas. E normalmente os pais, né, eles acabam se sentindo culpados, o que eu falei, né? E voltam lá no Evangelho. Muitas vezes os pais fazem de tudo e ainda assim os filhos desviam, né? Então a questão a gente precisa ter firmeza, né? E aí esse ter que, muitas vezes você precisa de uma ajuda psicológica para você. Não estou falando que é você não, você trouxe a questão, você, eu, né? Nós precisamos, porque às vezes a gente está fora do lugar. Você está falando dessa inversão. O filho, por exemplo, da adolescência, que é onde começa a questão do uso, né, a experimentação das drogas, ele clama por limite. E às vezes é um espírito que já veio com tendências, né, de viciações em outras vidas. Então, é esse lugar que o pai e a mãe é chamado, né, de limite, de uma postura amorosa, mas de limite. E aí, isso tem a ver com ele também, com quem está vivendo. E muitas vezes é difícil, então tem que procurar ajuda. A humildade para reconhecer que precisa de ajuda. E muitas vezes a ajuda não é só espiritual. Espiritual sempre, mas é também ajuda, né, que Deus permitiu aos homens, que é a ciência. Muitas vezes é ajuda médica e no caso aí das viciações, ajuda psicológica também. Tá bom? Então, olha, agradecemos, né, a vocês todas pela participação. É sempre muito bom. São temas, né, que a gente sabe que são temas da nossa vida, de todos nós. Mas na alegria da gente ter o consolo da doutrina, né? Jesus, com seus ensinamentos aí, a gente vai seguindo, confiando, agradecendo, né? E eu vou aproveitar, já que nós já passamos, viu? Vou emendar aqui, tá, Reis? Antes de fazer a prece, gente, o recadinho hoje vai ser só é ele mesmo. Obrigada. Nós vamos aproveitar aqui e divulgar para vocês. Nós vamos ter aqui no dia 12, que é sábado que vem, o que a gente chama de um evento gastronômico, né? Que é a Galinhada Mineira da Fraternidade. Esse é muito importante, então eu peço um pouquinho da paciência de vocês, tá bom? Porque a gente, né, passou um pouquinho. O que eu falei, né? A gente falou que vocês, não sei quem chegou depois, quem é mais recente aqui na Fraternidade? A maioria, né? Essa casa que nos abriga hoje, ela tem uma história, sabe? E uma casa espírita, ela é construída com solidariedade, cooperação e trabalho de cada um. Então, para tudo isso, esse prédio que vocês estão vendo, que a gente faz parte dessa história, foram muitos eventos também como esse, de mãos que se somaram para arrecadar, né, recursos para construir. E aí a gente vai subindo. E agora, a nossa meta esse ano é a rampa.
porque a casa ela precisa de uma liberação para estar funcionando em relação. Não que ela não tenha, ela tenha, mas precisa de uma outra, né? Então a gente precisa de construir a rampa. E quais são os recursos? Os recursos vêm das doações, né? Sempre voluntária, quem quer contribuir com os carnezinhos, doações Pix, e esses eventos. E para esses eventos a gente precisa também de trabalhadores. Então, se vocês, quem quiser colaborar, por exemplo, os trabalhos na cozinha, vir aqui ajudar, né? Pode procurar se informar sobre isso. Mas também aqui tem duas outras formas de colaborar além do trabalho. Adquirindo o convite, né, que na verdade é o direito para galinhada. Gente, e essa galinhada, vocês imaginem uma galinhada feita numa casa espírita. O que vocês imaginam? Você acha que é igual no restaurante? Não, né? Porque tem todo um trabalho amoroso de que tem quem está fazendo a sua doação no trabalho, né? E todo esse amparo da espiritualidade, porque o trabalho ele começa com a espiritualidade. Esse não é um trabalho nosso, a gente é só instrumento. Então, adquirem, quem não gosta de galinhada, quem sabe é só R$20. Olha, vocês vão estar contribuindo com as obras da casa, tá? E também aqueles que gostam e comem franguinho, pode presentear também, pensa. Olha, dia 12, sábado, não tem que, né? Quem não gosta de cozinha, tem que cozinhar, vem aqui e compra. Mas aí, vocês precisam adquirir antes. A biblioteca podem passar ali, aceita Pix, tá? Acho que vende até no cartão também. Então, ó, horário de retirada, é só retirada. Não tem transporte para levar não, tá? Vocês vêm aqui e tiram. O horário de retirada é de 11h30 a 1h30, tá bom? Pagamento em cartão ali na biblioteca. E são vendas... temos a opção vegana também, tá bom? Então, assim, nós pedimos, solicitamos que vocês ajudem a divulgar, porque esse evento ele é muito importante para casa, para todos nós continuarmos, tá bom? Podemos contar com vocês na divulgação, ali ó, tá ali, quem quiser vai lá, tira uma foto, divulguem, ok? Então vamos agradecer, né? Vocês esperaram. Vamos fazer a nossa prece final então, fechar nossos olhos, né? Isso. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, Senhor da vida, pelo seu imenso amor, por nos ter permitido essa reencarnação, estarmos nesta família, com todos os recursos e desafios, para seguirmos em nossa jornada evolutiva. A Jesus, nosso Mestre, nosso divino terapeuta, que nos traz as suas lições de amor e pela sua compaixão para com cada um de nós. Aos benfeitores dessa casa, aos mentores, por tudo que recebemos para o nosso processo evolutivo. E vamos irradiar agora o melhor de nós, dos nossos corações, vibrando em favor de todos os nossos irmãos de caminhada, aqueles que estão encarcerados, aprisionados, os famintos, os desabrigados, as pessoas que estão sem esperança, que perderam o sentido da vida. Pedimos pelos dirigentes, chefes das nações, por toda a humanidade, para que possamos vibrar na luz do Cristo, no seu amor, que é universal. E assim permaneçamos na tua paz, ó Jesus, hoje, agora e sempre. Então vamos para a nossa terapêutica, né? Do passe, para quem precisa, tá, gente?